motiva alguém a entrar na política e buscar mudanças na nossa cidade? Como seria a jornada de uma moradora da Zona Leste de Belo Horizonte até se tornar parlamentar e agora candidata a prefeita? Vamos descobrir juntos? Sejam muito bem-vindos ao Podleste BH. Temos o prazer de trazer a vocês uma moradora ilustre da nossa Zona Leste de Belo Horizonte, uma mulher super competente que está fazendo em nossa comunidade, não só na nossa comunidade, mas em toda Minas Gerais, um trabalho incrível. Preparem-se para uma entrevista que vai te inspirar, te empolgar e te conectar a histórias poderosas de determinação, sonho e transformação. Lembrando que sua interação é super importante para nós, então não esqueça, curta, comenta e compartilha. Agora, sem mais delongas, vamos prosear com a nossa deputada Ana Paula Siqueira. Oi, gente. Ana, seja muito bem-vinda. E até antes mesmo de começar o nosso episódio, eu queria agradecer muito, que é o nosso primeiro patrocinador, né, o Café da Manhã, ali na Pracinha do Esplanada, aquela padaria maravilhosa, que acreditou no nosso projeto e vem apoiando. A gente falou que vai apoiar para todos os episódios aí com um cafezinho da manhã. Então, muito obrigada ao pessoal do Café da Manhã. Muito obrigada, Regina, pelo convite de estar aqui, né? Estou extremamente honrada, gente, feliz de estar inaugurando aqui também o primeiro episódio do Podleste. A gente sabe que é muito importante, né, fortalecer os trabalhos, os empreendimentos, os canais de comunicação que surgem aqui da nossa região. E estar com a Regina, gente, é a mesma coisa de estar em casa, né? Fomos criadas, bem dizer, juntas aqui no Veracruz, né, Regina? Ainda meninas, com muita convivência, os nossos irmãos, muito amigos, né, convivendo uns com os outros, participando aqui das celebrações da igreja, futebol, festa junina, pracinha do Padriléu, enfim. Vivemos muita coisa boa na juventude e a gente agora se reencontra nesse espaço bacana do Podleste, nas nossas caminhadas políticas, nas nossas militâncias, na melhoria do nosso bairro, na associação comunitária. Então, estou muito feliz e honrada de estar aqui hoje com você, né, inaugurando esse episódio e podendo falar um pouquinho do que a gente viveu, do que a gente acumulou e do que a gente tem aí para frente. Isso mesmo, Ana. A gente podia aproveitar, então, que você falou aí dos tempos antigos, dos tempos bons que a gente teve aqui no Veracruz. Veracruz é um bairro muito bacana, muito bom para se viver. E a gente conseguiu acompanhar a evolução desse bairro, das pessoas desse bairro. Então, eu conheço um pouco da sua história e eu gostaria que você também compartilhasse essa história que a gente teve aqui no bairro, muito, muito gratificante, muito importante, muito impactante. Conta pra gente um pouquinho assim, da sua infância, o que te marcou lá atrás. Bom, eu sou nascida e criada aqui no Veracruz, sou a terceira filha de uma família de 4 irmãos, né? Meu pai, Jair Siqueira, mecânico, a minha mãe, dona de casa, Marta Célia, manicure também. Meus irmãos, Cristiane, Luiz e Júnior, Jair Júnior, meu irmão mais novo. E a gente conviveu aqui, né, nesse bairro, conseguimos perceber todas as transformações que o bairro passou. Mas meu pai sempre foi uma pessoa assim, trabalhadora, era o único trabalhador da casa, né? Então era aquela família tradicional, né? Do provedor da família. E a gente nunca teve regalia, né? Meu pai ralava muito para dar pra gente a garantia do sustento. E eu fui uma criança muito feliz, Regina, porque muito cedo eu, além de ter uma família, né? Que tinha um compromisso muito grande com valores, com princípios, né? Meu pai muito rigoroso, minha mãe muito observadora, cuidadora. Muito cedo eu fui engajada nos movimentos da Igreja Católica, né? Não sei se você lembra, eu fazia catequese com a irmã Natália lá no Coleginho das Irmãs. Lembro perfeitamente. Que era ali na Demetrio Ribeiro, bem 2 quarteirões da minha casa. E a gente já tinha ali, eu me lembro bem, com 4 anos de idade, eu já ia para o coleginho para a gente poder começar essa introdução junto, né, com a catequese da igreja. Uhum. E eu vim construindo uma caminhada, né, paralela, minha família, escola e igreja. E esse é, na verdade, o tripé que me construiu. Eu sempre digo assim, eu venho dessa construção alicerçada na igreja, na família e na educação. Tinha alguma brincadeira assim que você gostava assim mais na sua infância? Eu, por exemplo, eu tinha umas brincadeiras que eu já falei, eu fui criada com meus irmãos, então eu gostava muito de jogar bolinha de gude. Alguma, bem assim, artesanal mesmo as brincadeiras. Tinha alguma assim que você lembra ali lá da infância? Nossa, adorava brincar. Olha, Regina, lá na Demetrio Ribeiro, era uma rua
que até pouco tempo ela não era asfaltada, era aquela rua com as pedras, calçamento. Sim, calçamento. Mas pra gente era como se fosse tapete. E na minha geração, nós éramos muitos meninos e meninas naquela rua. Então, aquela rua foi a rua dos sonhos, embora ela não era asfaltada, era com pedra, a gente brincava de queimada, adorava brincar de queimada, rouba-bandeira, peteca, a gente estendia a nossa rede na rua e ficava, tira a rede, bota a rede para os carros passarem. Então, assim, foi uma convivência de muita integração, né? A maioria das atividades e das brincadeiras que eu me recordo, que eu gostava muito de brincar, eram as atividades coletivas ali. A gente estudava, eu estudava na parte da manhã, chegava à tarde da escola, corria, fazia as tarefas de casa, né, gente? Sim. Porque sou mulher, né? Enquanto filha de uma família tradicional, eu tinha a obrigação de aprender e de executar as tarefas de casa, né? Meus irmãos podiam ir para a rua brincar, mas eu tinha que executar as tarefas. E aí, terminava as tarefas rapidinho, fazia o dever de casa e ia para a rua brincar. E isso era motivo, assim, de muita alegria pra gente. Voltava para casa, viu, gente? Chinelo arrebentado, pé furado, tampando o dedo rasgado. Mas também gostava de brincar de bonecas, né? A gente tinha brincadeira de boneca. E às noites de lua cheia, Regina, a gente brincava de tudo, né? Não tinha aquele... Vocês tinham aquela questão de montar uma fogueira e assar batata? Fogueira, assar fazia muito isso aqui. Fazer aquele balão com jornal. Sobe, sobe. A gente brincava de tudo aquilo. Então a gente era muita farra, muitos meninos, muitas meninas brincando na rua. O que hoje em dia é uma raridade, né? Sim. Meus filhos mesmo têm pouca convivência com a rua. Hoje né? E quando eles têm convivência com a rua, sabe onde que é? Aqui na minha mãe. É mais tranquilo. Né? Aqui, hoje a rua é asfaltada, né? Foi uma conquista da nossa comunidade ali, dos moradores. Mas hoje ela virou uma rua de grande trânsito, não era? Antigamente, então virou fluxo ali de trânsito. Então os meninos ainda brincam na rua, mas é aquela coisa, fica uma mãe numa ponta da rua, outra na outra, vê o carro, essa menina correndo, olha o carro, menino correndo. Mas quando eles brincam aqui no Veracruz. Eu brinco de que eu sou cria do Veracruz, então eu sou da época da pracinha, que era só asfalto. Então não sei se você chegou a brincar um pouco aqui pra cima, e a gente também estendia a rede, e aí vinha menino de tudo quanto é lugar para vir. A gente fazia campeonatos aqui na pracinha de vôlei, de peteca, todos esses encargos aí. Então isso me marcou. Eu trago muita coisa dessa infância para a vida de hoje. Você comentou aí que você tinha essa questão, né? A gente tinha muito essa criação, de que mulher tinha que fazer e o homem não. O que sua família, assim, nesse convívio com sua família que você já explicou aí, quais os valores assim que você mais marcante que você adquiriu justamente dessa criação da sua família, dessa criação que a gente teve simples, de periferia, mas sempre muito honesta, sempre muito na procura de ajudar alguém. Como é que eu acho que, assim, minha família sempre nos ensinou muito a questão do respeito, né? Respeitar pai e mãe, né? Sempre foram as grandes autoridades, né, da nossa vida. E a gente lá em casa, Regina, a gente foi tão, assim, tão criado e construído nessa perspectiva que mesmo depois de adultos, casados, né, saímos de casa, a gente não tinha, assim, não dá um passo sem perguntar para o pai ou para a mãe o que fazer, né, uma avaliação sobre aquilo. Isso não é uma questão de dependência, é uma questão de respeito. Afinal de contas, eles viveram muito mais que a gente antes, né, então tem aquela liberdade de opinar. Hoje, né, você sabe, eu não tenho mais meu pai, né, pouco tempo que nos deixou, mas assim, a grande herança é essa construção da família. Família enquanto núcleo agregador de amizades, né? Eu e os meus irmãos somos muito amigos. Nós somos o tipo de família que ninguém faz nada sem ninguém, né? Vira e mexe, a gente tem um motivo, seja ele qual for, para estar reunidos, né? Por mais que a vida do trabalho nos distancie, a gente sempre tem um pretexto para encontrar todo mundo. Então, os principais valores são respeito, né, aos mais velhos, irmandade. Eu acho que esse valor de sermos irmãos, isso é muito forte para mim, de sermos família, honestidade, seriedade, né? Meu pai sempre nos ensinou assim, olha, não coloque a mão onde seu pé alcance, né? Não dá passo maior que a sua perna. Todos os compromissos que você fizer, você deve cumprir. Você não é obrigado a assumir compromisso, mas se assumiu, deve fazer.
né? Então, são princípios que a gente foi sendo criado assim. Um outro valor, para mim, muito importante é o valor da fé, né? E eu falei um pouquinho antes aqui, como eu fui introduzida nesse ambiente da igreja. Com 4 anos, na catequese, fui percorrendo por várias pastorais dentro da igreja, que é também um ambiente, Regina, assim como a família, que nos ensina a essa construção de uma vida em comunidade, onde o seu bem-estar é o bem-estar do coletivo, né? Onde a gente não tem uma percepção individual. Aquilo que eu faço tem que ser de tal maneira bom para ser bom para todo mundo e não individualmente para uma pessoa. Então, acho que a minha família e a igreja me ajudou muito nesse conceito, que é, inclusive, o que me oportunizou chegar em outros espaços, passando pela faculdade, sobretudo estando na política, né? Então, eu acho que... Essa questão dos valores que você falou, Ana, só te cortando, é tão importante isso que você falou e é tão verdadeiro, mesmo, de verdade, que eu frequentei sua casa algumas vezes, quando a gente ainda era, sei lá, 20 anos, 21 anos. Revelando a cidade não, tá? Não, de forma alguma. E eu ia muito para sua casa, mais pelo Luiz e pela Cristiane, e a gente sentia isso na sua casa. Eu não sei se eu já cheguei a te falar isso. Às vezes a gente chega numa casa e aí, sei lá, faz as coisas do nosso jeito, mas na sua casa a gente entrava, a gente já sentia esses valores. A gente já sabia o que a gente podia ou não fazer, então isso, e eu gostava muito de ir para lá. Toda vez que o Luiz me chamava, vai ter festa, eu ficava muito feliz, porque era um lugar que eu me sentia verdadeiramente acolhida e eu sabia que a mãe do Luiz é assim, o pai é assim, todo mundo se trata dessa forma, e essa forma que você está falando dos seus irmãos é isso. Eu sempre vi uma união muito grande em vocês 4. Então, de verdade, era um lugar que eu gostava de ir, e a Ana sempre muito séria, e não gostava de beber como não gosta, não bebe, né, Ana Paula? Não. Seus irmãos gostam um pouco da cervejinha, assim como eu. Pouco, né, Regina? Então a Ana passava assim, olhava a gente de rabo de olho para lá, olhava de rabo de olho para cá, e eu só percebia, assim como sua mãe também gosta de observar. Então, assim, isso que você falou, eu sinto mesmo, era desse jeitinho. E assim, Esse respeito, e quando eles gostavam de alguém, gostavam de verdade, abraçavam, eu me sentia muita vontade na sua casa. E seu pai chegou até a conhecer a minha empresa. Ele prestava serviço para Thyssen, né? Isso. E ele foi fazer os exames admissionais, periódicos, e coincidiu de ser na Impacto. Olha! E aí a gente bateu altos papos lá o dia que ele foi. Falou, tá me deixando impactada aqui, tá? Mas é verdade, seu pai foi na nossa empresa fazer os exames admissionais lá. Então, assim, muito feliz em ter feito parte. E esses valores são muito importantes, não só... Vocês vão ter que arrumar um queria... Mas, Regina, uma das coisas que é muito marcante para mim, mas para a gente lá em casa, é que os nossos amigos, eles se tornaram amigos dos nossos pais, da minha mãe e do meu pai. É muito comum quando a gente, né, encontra assim, e as pessoas falam assim, nossa, e o seu pai? Às vezes pergunta mais pelo meu pai, pela minha mãe, do que propriamente por nós, porque é uma família do aconchego, do acolher, sabe, assim. Totalmente. Cada um de nós tem uma personalidade, né, tem um ponto mais forte, um ponto falho, né, a gente não é uma perfeição, mas eu acho que enquanto aquela família, assim, que acolhe, inclusive nas diferenças, nas adversidades, né, cada um em casa seguiu um caminho, né, a Cristiane é da área da educação, a professora, o Luiz trabalha no banco, o Júnior é administrador, eu sou assistente social e estou na política, mas cada um foi escolhendo um caminho dentro das suas habilidades, né, das suas perspectivas. Mas meu pai e minha mãe souberam nos acolher nas nossas diferenças, sabe? Aquela coisa assim, nenhum dedo da mão é igual, mas sem os dedos a mão não é a mesma, sim, sabe? Muito isso, assim. E é muito honroso, né? Hoje, realmente, a gente sente muito profundamente a falta do meu pai, mas a gente sabe assim, que tudo, Regina, tudo que nós temos foi na construção da mão forte e firme dele, batendo o alicerce, a nossa construção enquanto família. Percebi isso. A gente que ela vez ou outra percebe. E eu fico feliz de ter passado por lá e feito parte, mínimo que seja, dessa construção de valores, porque lá também a gente constrói, os amigos também constroem muitos valores lá. E a vida segue. E eu fico muito feliz. E seu pai era, de verdade, ele
transpirava, assim, você via, tudo que você está falando ali Ó, vou te falar uma coisa que a gente foi vivendo esse ano passado, né, 2023, um ano de muita luta com a saúde dele, né, e ele muito entregue a, a, a tentar melhorar, Tentar né, melhorar. um câncer muito agressivo. agressivo. E aí foi chegando na reta final e a gente entrou nos cuidados paliativos, que é uma modalidade da medicina que eu até não conhecia, com profundidade. E aí vem a médica, né, e faz toda uma entrevista com o paciente e tudo. E nesse dia dessa entrevista estávamos todos nós lá, porque era assim, o quarto do hospital dele era lotado da gente, né? Uhum. E a gente não ia, depois de repente aparecia todo mundo junto e tudo. E aí, quando ele estava dando a entrevista, Regina, já assim, no finalzinho da vida dele, a médica perguntou para ele assim, Jair, fala pra gente o que você gostava de fazer na sua vida. Aí ele falou que gostava da família, que gostava de passear, gostava de ficar capim branco, né? Ter uma casinha de campo, gostava de tomar uma cervejinha, e foi falando. E por fim ele vira e fala assim, mas tudo isso que eu te falei, doutora, não ocupa nenhuma terça parte do que é para mim a satisfação de ter minha saúde, de ter os meus filhos comigo. Valorizar Para mim, de tudo isso que eu te falei, o mais importante sempre foi a minha família. O Regina, a pessoa assim, podia... Obrigada. Uma pessoa que na condição que ele estava, saúde, de fim de vida, poderia estar ali reclamando assim de tudo, porque ele tinha um motivo para estar reclamando, não era fácil. Não foi fácil a vida de hemodiálise, não foi fácil a vida de tratamento de câncer. Ele poderia ter reclamado de muita coisa, mas ele resolveu ali naquela médica falar, abrir o coração dele e dizer que o mais importante era a família. Então é muito forte. A vida, ela separa um pouco a gente, né? E faz parte. Cada um vai seguir o seu ciclo. E quando a Cristiana, acho que, se eu não me engano, sua irmã, ela passou no concurso, não sei se é Santa Luzia, e a gente acabou se afastando. E quando a gente voltou agora a se conversar, o seu pai já estava, infelizmente, com a doença, e enfim, eu não participei, eu me senti muito. E o Rodrigo também, que é um amigo em comum, que me levou lá para sua casa também, a gente ficou muito consternado, assim, muito chateado, mas... É a vida, como ele mesmo separa, mas ensinou, ele une na hora certa. Mas vou te falar, viu, assim, a gente tem as boas memórias, né? Você falou aqui um pouquinho da praça, vamos voltar um pouquinho assim, na nossa infância e adolescência, né? Além das brincadeiras de rua, eu acho que eu posso dizer assim, que a minha convivência com a igreja também foi muito marcante, Com né? certeza. Porque aqui nesta praça... Minha tia te conhece da igreja. Olha que bacana. Nessa praça que era uma área aberta, né? Isso. Era um lugar onde a gente fazia as barraquinhas de junho, né? Onde a gente muitas vezes ali até fazia uma certa disputa ali com o Padre Léo, porque a gente queria mobilizar a praça, né? A gente queria botar os jovens na rua, a gente queria fazer gincana, a gente queria trazer vida para esse espaço, né? Foi muito difícil fazer com que a própria paróquia, com que o entorno acolhesse essa ideia de ter uma praça. E eu sou muito feliz porque a gente participou desse processo de construção, junto com a dona Joana, né, que era presidente da associação dos moradores aqui do bairro. Foram muitas lutas, muitas conquistas que a gente teve junto. Então, assim, eu vejo que a minha infância, adolescência e juventude, ela se dá nesse eixo, onde essa praça também ocupa uma centralidade. Né? Tem um carinho muito grande para essa praça do Padre Léo, porque tudo aconteceu aqui. Tudo. A gente passou parte da nossa vida. Porque é no eixo do nosso bairro, né? E eu não me esqueço das festas de maio, inclusive estamos no mês de maio, né? Das coroações de Nossa Senhora, e todo sábado e domingo a gente tinha as barraquinhas e todo o Alto Veracruz descia, e a gente dançava, né? E curtia, e foram muitas amizades aqui. Eu e falo tudo que a gente isso é faz muito parte rico, de né? mim, sabe, Regina? Porque esta convivência com perfis diferentes, realidades diferentes, né? Realidades duras. Eu tinha um amigo que morava mesmo em Beco, né? À época, lá no Alto Veracruz, visitei ele muitas vezes, de convivência com a família dele. A gente via situações assim críticas de vielas, onde as pessoas mal transitavam ali, esgoto a céu aberto. E a gente foi vendo esse nosso território aqui da Leste ser impactado com a urbanização, né?
Você lembra que aqui o Alto Veracruz chamava Alto do Flamengo? É Alto Minério. Alto Minério, com essa alguma menção coisa do pé assim. vermelho, né? O 4701, busão. 4601. Então, assim, a gente viu essa transformação acontecer. A minha tia, irmã da minha mãe, foi uma das famílias removidas naquela enchente da década de 80, ali da Avenida Jequitinhonha, né, onde as famílias foram muito impactadas ali com a enchente. Depois eles foram morar lá em Santa Luzia, lá no... como é que chama aquele condomínio que você montava lá, gente? Conjunto Cristina? Conjunto Cristina, Cristina, e tinha um outro também. Eu Lá sei no qual Conjunto que é. Cristina. É. Né? Então, Conjunto a minha Cristina, família, aí assim, veio tem um outro isso, nome. a Cristiane trabalhou lá, esqueci o nome É. agora. O que aconteceu? Então, a gente viu isso acontecer. O Arrudas inundava, né? Inundava aquelas famílias. A família da minha mãe, né? Minha tia foi impactada, foi transferida para essa região ali para poder fazer a urbanização aqui. Nós tivemos toda a melhoria no alto, né? Com os impactos aqui das obras de urbanização. Tem muita coisa ainda para ser feita, mas a gente já consegue perceber que as coisas foram melhorando, né? E a gente sabe de tudo isso, não é de história que alguém contou pra gente. Justamente. Né? Me lembro, inclusive, de uma das gincanas. Não foram histórias contadas, foram histórias vividas. Lembro de uma gincana que a gente estava participando, cujo um daqueles enigmas estava numa das peças que estava lá em cima da igreja de Nossa Senhora Aparecida, que é no Alto Veracruz. E que nós tivemos que subir tudo correndo para poder chegar lá. Nós voltamos, assim, da cor da sua camisa, porque era terrão vermelho, terrão. Ali na Rua Belém era córrego, né? Córrego. Então, assim, a gente foi vendo também, né? Claro que participando e acompanhando. Claro que a nossa passagem pela universidade, a nossa passagem por espaços que discutem a cidade, foi nos mostrando o quanto que essa região foi crescendo, né? Falando em faculdade, em formação, você é assistente social, correto? Sim. Quem que te influenciou? Foi uma escolha sua ou sua família, pelo tudo que você já contou aí dos seus pais? E essa vivência foi com a igreja, da gente ter também pessoas que estão em situações bem mais simples. Teve algo assim que te motivou? O que na verdade te motivou a seguir o assistencialismo, assistência social? Olha, assistência social foi uma decisão minha. Sua? E a minha decisão, ela tinha que responder aos meus desejos. Eu tinha um desejo enorme de fazer uma formação superior que me desse condição de ajudar pessoas. Quando as pessoas me perguntavam assim, o que você vai ser quando você crescer? Eu não podia responder ser grande. Ainda bem que eu não respondi ser grande, né, Regina? Mas sempre tinha aquele foco de servir as pessoas, de ajudar pessoas. Esse era o meu grande objetivo. Tanto que quando eu passei no vestibular, eu passei em 2 cursos. Eu passei no curso de serviço social da PUC e passei no curso de pedagogia da UniBH. A época, fiquei suplente na UENG e UniBH. E aí, na hora de fazer a escolha, eu escolhi o serviço social porque eu entendia que a minha irmã já era pedagoga, então ela já tinha essa área da educação, que a gente depois poderia fazer uma dobradinha, e a assistência social me daria um arcabouço para ajudar pessoas. Já era o propósito desde já cedo, era né? Propósito. Isso tem a ver com a minha construção familiar, isso tem a ver com a minha construção por dentro da igreja, isso tem a ver com o caminho que eu segui na educação, porque eu também sou normalista, sou professora alfabetizadora, formada no magistério do Instituto de Educação. E ser professora, ser educadora, é por si só uma profissão de ajuda, de formação, né, de abertura de caminhos, de, né, você imagina alfabetizar pessoas, abrir o horizonte de uma pessoa, de uma criança. Né? Então, eu venho dessa construção, então eu acho muito marcado por isso, assim, por querer ajudar pessoas. E o assistente social tem uma habilidade, uma formação amplíssima para garantir direito, né, Regina? Com certeza. Garantir direito. E tem mais, deixa eu contar um pouquinho aqui mais da minha vida profissional, assim. Isso, que acaba... como é que você foi começando a entrar na política? Conectando também. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Só meu pai que trabalhava em casa, então a gente também queria ter as coisas. Só o seu pai que trabalhava sendo remunerado. Sendo formal. Porque a sua mãe sempre trabalhou. Minha mãe era manicure, né? Mas eu saía... E tinha também o trabalho doméstico, que justamente. Não é remunerado, mas que, né, é um muitas trabalho... vezes invisibilizado, né? A maioria das vezes. Até agora. Justamente. Pode sair, viu, gente? Mas vamos lá.
Então, comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Numa empresa que trabalhava com professores, oferecia cursos de qualificação. Na época a gente falava reciclagem de professores, eu ficava sempre imaginando se ia colocar as pessoas numa máquina e tal, reciclagem. E aí, Regina, olha que coisa curiosa. Eu fui trabalhar nessa empresa, tinha uma conexão com uma professora do Estudo de Educação, que era a minha patroa, né? Uhum. E ela tinha uma expressão que ela usava comigo, que isso me marcou profundamente. Eu sempre fui questionadora, sempre quis saber coisas, tinha que responder meus porquês, as coisas tinham que ter sentido para eu poder conseguir me engajar. Então eu perguntava muita coisa, questionava muita coisa. E todas as vezes que eu fazia um questionamento, ela, muitas vezes ao invés de me dar resposta, ela falava comigo assim: menina, cresça e apareça. Cresça e apareça. E isso foram inúmeras vezes. Sempre que eu tinha alguma questão, ela falava comigo: cresça e apareça. E eu fui seguindo a minha vida um pouco com isso. Assim, se eu cresce e apareça, né? Assim, bom, eu era, né, como sou hoje, uma mulher da periferia, negra, simples, né? Sim. Desembolada, é verdade. Habilidosa, também é verdade. Corajosa. Mas era uma menina, né? Assim, de uma família muito ela atrevida no sentido bom, positivo, né? Positivo, do tipo assim, de não aceitar qualquer resposta. E a minha caixinha é maior do que as pessoas imaginam. Justamente. Só que, de tanto ela insistir com isso, eu acho que também eu fui perseguindo um pouco essa questão da superação, sabe? Porque eu entendia que ela, enquanto a minha patroa, era assim que a gente chamava a época. De se questionar por que não. Exato, mas peraí, como é que é isso, né? E curioso, Regina, que aí eu fui, né, trabalhei com ela mais de um ano. Naquela época o Estatuto da Criança e Adolescente ainda não estava vigorando, então o trabalho, né, acontecia. Era permitido de alguma forma, né? Exato. Depois eu fiz uma série de outras atividades, daí eu nunca parei de trabalhar, sabe? Eu tinha esse trabalho, era um trabalho formal, conciliado com a escola, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. Depois que eu saí dessa empresa, eu completei 15 anos, aí o Estatuto da Criança e Adolescente começou a funcionar, ficaram mais entrar em vigor. Aí eu trabalhava na escola, eu trabalhava na cantina da escola, servindo lanche para os meninos, eu trabalhava no xerox da escola, produzindo, né, os materiais, tinha uma bolsa aluno que eles chamavam, então eu aproveitava essas bolsas, e fui indo até depois entrar para trabalhar para a UFMG, né, que foi uma grande instituição de ensino aqui em Belo Horizonte. Comecei lá como recepcionista. Depois fui galgando espaço e encerrei minha carreira lá. Você foi lembrando lá da sua professora, cresça e apareça. Né? Encerrei minha trajetória lá como coordenadora geral de uma instituição muito grande, no Belo Horizonte. Né? Nós chegamos a ter mais de 10 mil alunos, mais de 300 profissionais envolvidos em todo o processo. Milhares e milhares. Tudo coordenei. Milhares e milhares de alunos aprovados na UFMG, né, nas outras universidades federais de Minas Gerais, universidades públicas como a PUC, particulares como a PUC, enfim. Foi ali dentro que começou a vir essa questão da política? Foi também, né? Não, ainda não. Porque tudo isso já era um processo político. Você já fazia política desde criança, né? Toda essa movimentação na igreja, tudo isso é política. Em logo ainda no período da pandemia, 2021, eu um dia chego na Praça da Assembleia com as minhas crianças, né? Eu tenho 3 crianças, e fui lá na pracinha para divertir um pouco com eles. Ainda estavam usando máscara e tal, mas as praças já estavam liberadas. Quando eu cheguei na praça, Regina, quem que eu encontrei? A minha patroa. Nossa. Aquela. Do cresça. Eu falei, meu Deus, meu coração batia forte. Assim, tinha anos que eu não via ela. Aí ela estava brincando com a netinha e tudo. Eu cheguei, cumprimentei, apresentei minhas crianças e tudo. Meu marido estava comigo e tudo. Aí fiquei, dei uma voltinha, depois eu voltei. Falei assim, olha, eu nunca me esqueço de você. Você falava comigo assim, cresça e apareça. E eu virei para ela e falei assim, olha, crescer, eu não consegui não, porque eu tenho 1,51 m de altura. Mas aparecer, eu apareço todos os dias ali, ó, apontei a Assembleia, defendendo o interesse da nossa população, hoje eu sou deputada estadual. Ela me deu um abraço tão forte, assim. Bacana. Mas sabe aquelas coisas que marcam a gente, sabe, Regina? Gente, que vem de uma realidade simples, né? Nós somos marcadas por dúvidas. Transformar aquilo que poderia ser negativo em algo
E nós somos Motivador, marcados né? com dúvidas. É. Será que vai dar conta? Sim. Né? É de família simples, será que vai dar conta? É mulher, será que vai dar conta? É da periferia, será que vai dar conta? Então, assim, o Cresce Apareça, É o ele negro, também né? foi para mim. É negra, né? Será que vai ser só o silício braçal ou O que a vai mente ser? Né? também? Então, Vai. assim, o Cresce Apareça me marcou desde os 13 anos de idade. Eu acho que foi isso que me fez ser juramentista do meu curso de serviço social, sabe? Assim, com muito orgulho. Foi quem me fez ter um excelente desempenho na PUC. Foi quem me fez ocupar espaços de liderança, porque a minha trajetória foi A marcada gente por tem sempre espaços que de estudar e fazer um liderança, pouco a mais, né? né? A gente tem que estar sempre um pouco na frente. Você Então, sente isso? Você tem que estar sempre um pouco na frente? com certeza. Eu sempre tenho que trabalhar 2, Isso. 3 vezes mais do que qualquer pessoa para eu poder comprovar ali a competência, a capacidade, né? Porque a dúvida sobre nós, população negra, mulheres, periféricos, ela existe. A gente tem que estar sempre tendo que provar mais, né? Tudo sem muito sem privilégio, então tem que estar sempre se esforçando a mais, tentando aparecer mais. E foi nessa época do cursinho que você acendeu essa questão da política ou foi para além? Olha, aí a política, eu acho que ela Eu sempre falo a política e teve... diz assim, agora eu quero, sei lá, fazer parte. Acho que a política ela sempre teve, né? Eu acho mesmo assim, quando eu representava a nossa paróquia, nos Não, movimentos sim. pastorais, né? A arquidiocese também tem toda uma estrutura, Com né? certeza. Tem um pouco de política também envolvida. Eu fui ocupando esse espaço de representação. Então, eu representava uma instituição que representava o movimento ali. E o Pré-UFMG ele foi um grande ambiente de discutir políticas públicas, especialmente política de educação. Naquela época, em que o Pré foi fundado, a gente não tinha o Enem, a gente não tinha o ProUni. Então, a gente tinha um grande funil de acesso à universidade pública, que a maioria das vezes, quem acessava eram as pessoas com melhores condições, porque eram os alunos que tinham uma escola particular, né, com mais qualidade, era uma escola que não tinha tantas greves como a estadual tinha, eram meninos e meninas que já tinham tido inúmeras experiências de fazerem intercâmbios internacionais, então, na hora da prova do desempenho de língua estrangeira, sempre eles tinham melhor desempenho. Então, o Pré ele vem questionar isso e ele vem fazer essa virada de chave. Então, ali a gente discute política pública de verdade, na prática. Né? Então, aquilo aí foi acendendo esse entendimento da necessidade da gente estar no cerne da discussão. Sim. Né? Eu comecei atuando sendo conselheira de políticas públicas, então fui conselheira do Conselho da Criança e Adolescente, do Conselho de Assistência Social, já fazendo curso de serviço social, também trazendo essa consciência da importância de estarmos presentes na decisão das políticas públicas, da formatação, da implementação e da fiscalização. Né? O curso de serviço social também me posicionou muito nesse contexto. Então, somado esses esforços, né, experiência com a igreja, curso de serviço social e a prática ali do trabalho, um trabalho que questionava as próprias políticas, a gente foi construindo essa perspectiva política, partidária, eleitoral, tá? Fizemos ali no Pré, tivemos uma experiência de eleger um companheiro nosso, como vereador, depois como deputado. Eu acompanhei todo o processo de construção, de candidaturas, depois me filiei aos partidos políticos, fui dirigente partidária, né? Então, também trazendo essa responsabilidade, até que chegou o ano de 2018. Com toda essa bagagem, eu queria saber se o momento exato da virada de chave, eu não quero mais estar do lado de cá, eu quero ser a representatividade. Pois eu é. quero representar a Essa mulher. É uma virada de chave muito interessante, né? E você já deu a resposta, assim, né? Depois de eu ter acumulado tanto, ter tido tantas experiências, ter tido muitos estudos, porque eu sou uma pessoa histórias vividas. Estudo, muita escuta, sabe, Regina? Eu sou uma pessoa muito adepta à escuta. Eu falo assim, existe uma diferença entre você ouvir e escutar. Isso. Né? Então, você precisa ouvir, mas você precisa escutar. Entender o que aqueles corações, o que aquelas aflições, o que aquelas dores, o que aquelas alegrias transmitem pra gente. Então, eu sempre fui muito desse diálogo. Eu fui secretária municipal, né, de participação popular aqui em Belo Horizonte, no primeiro ano do mandato Calil. Era responsável pela participação popular. Sentia as dores, né, que você participava ativamente no orçamento participativo. Ativamente. Então, assim, ia nas reuniões mensais do Conforça, que são aquelas lideranças que cuidam dos empreendimentos, visitava os territórios, a gente via aquilo acontecer. E aí, em 2018, eu estava
porta-voz do nosso partido, a Rede de Sustentabilidade, porta-voz estadual, cuidando da estruturação do partido em âmbito do Estado. Um partido recém-fundado, que ia disputar a primeira eleição geral, né? Era a primeira vez que a rede ia fazer a disputa. A gente não tinha disputado ainda para deputado, para a presidência da República. Foi quando a Marina foi candidata a presidente da República pela rede. E aí veio, então, uma questão, né? Eu precisando trabalhar ali a formatação do partido, precisando ter candidaturas para que o partido pudesse se posicionar, dar um suporte para a nossa candidatura de presidência da República, que era a Marina. E a gente precisava, então, criar as candidaturas. Um grupo que eu pertencia, no contexto político, não tinha mais representante ocupando esses espaços. Então, a gente construiu ali, recebeu um convite para, em nome do nosso partido, apresentar a candidatura e disputar, né? E foi um momento muito delicado, porque eu estava na minha segunda gestação, estava com o barrigão do Antônio, assim, 8 meses, quando me veio o convite, porque ele quase nasceu, né? Porque eu falei assim, gente, o partido precisando, de fato, de construir, de elevar a sua participação, a gente, no fortalecimento da maior participação das mulheres, no contexto político, eleitoral, né, de ocupar os espaços de representatividade, e eu pensava assim, meu Deus, mas como vai ser, né, como pode ser uma campanha eleitoral de eu com um recém-nascido? Justamente. Né? E aí fui para casa pensar. No primeiro momento eu não aceitei assim de pronto, tá posso, não, isso tem que pensar, porque a gente tem, né, muita coisa para fazer. Saí dessa conversa que eu estava, vim para casa, conversei com a minha família, né, com meu marido, com meu pai, com a minha mãe. Depois conversei com meus irmãos. Depois fui na igreja conversar com o meu amigo padre, o que você acha? E aí, Regina, foi vindo aquela consciência, né? Olha, depois de se acumular tanto, depois de construir tanto, de ouvir tanto, existe em mim condição de contribuir para que o nosso Estado possa pensar as políticas a partir de um olhar de quem tem a vivência que eu tenho, da periferia, com toda a trajetória, né, de quem teve um acumulado importante da assistência social, né, de quem viu a política pública acontecer por dentro dos conselhos, de quem passou um ano na convivência ali com o movimento popular. Então, assim, eu não tive dúvida de que estava na hora de eu assumir uma outra posição, né? Não foi uma decisão tão simples, assim quando se pensa, mas eu tomei essa decisão e segui a caminhada, né? Então, a virada de chave, ela vem também numa virada de consciência. Que depois que eu acumulei tanto, eu tinha que devolver isso. Justamente, né? Estava na hora de contribuir mais. Estava na hora de contribuir mais e agora não mais, como eu costumo dizer, né? Carregando água na peneira para que outros façam. Agora estava na hora de eu trazer a minha contribuição. E foi uma construção muito interessante. A eleição de 2018 foi uma eleição difícil, né? A gente não tinha um conhecimento, né? Eu fui assessora parlamentar durante muitos anos, fui chefe de gabinete. Eu, Regina, não tinha uma foto minha nas ações políticas, porque eu sempre estava atrás tirando as fotos, né? Preparando o ambiente para o meu parlamentar. Então, eu não fiz uma caminhada construindo para ser uma candidata. Então, eu tive que, durante a eleição de 2018, me apresentar para a população, apresentar que o meu acumulado, mesmo não tendo tantos registros assim, eu precisava conversar com muitas pessoas. Então, a minha candidatura ela foi marcada por uma caminhada muito ampla, muito extensa. Pra você ter uma ideia, eu gastei literalmente 2 pares de sapato, como esse aqui. Eu vou passar esse aqui com o sapato. Que é os 3 S, né? 2 pares de sapato. 3 S. 3 S. Suor, saliva e sapato. E sola de sapato. Regina, entenda, foram 2 pares de sapato gastos até não caber mais. Tubinhos de batom, eu gastei 3, porque tive que passar batom para sair bacana nas fotos, né? E muita conversação. Então foi assim que a gente foi construindo, né? Inclusive, a gente tinha um slogan muito forte, que ele dizia assim, não dá para querer mudar e não mudar. Convocando mesmo as pessoas para mudança. A gente sempre estava falando assim, sempre são os meus políticos. A gente acha que é o outro, né? Não a gente. Sempre são os meus políticos. Então você está querendo mudar, tem que mudar, tem que votar em mulher, tem que votar em mim, né? Então, assim, foi essa virada de chave, sabe? Essa consciência de que estava na hora de eu trazer para a política todo o meu acumulado.
E mudando um pouco, assim, porque você falou que você estava, né, grávida quando te fizeram a proposta, e eu fico me imaginando como é que você consegue conciliar tudo que você faz, tudo que você vem trazendo com 3 filhos, teu marido. Fala um pouco do João, do Antônio, do Manuel, como é que você consegue conciliar? Porque, Regina, assim, mulher tem que não é só desdobrar, mas não. sabe que, Triplicar e por aí vai. sabe que, curiosamente, essa foi uma pergunta que um colega deputado me fez quando eu estava grávida do Manuel, meu terceiro Terceiro. filho, estava exercendo o mandato. E o deputado, homem, né, virou para mim e falou assim: deputada, estou muito preocupada, porque como que você vai ser deputada com um bebê? Aí eu virei para ele e falei assim: não, se preocupe, esse é meu terceiro bebê. Aí ele ficou assim: mas por quê? Essa presença da mulher na política, né, como que isso impacta também um pouco a percepção. Eu já era um pouco muito estranho na Assembleia, né, uma mulher negra andando com um barrigão de gestante. Imagina o impacto que isso mudava, né? Mas, e aí, eu falei com ele, assim, que não era para ele preocupar, que era a minha terceira criança, aí ele quase ficou para trás, que ficou mais assustado ainda. E eu falei com ele que ia ser para mim como é a vida da maioria das mulheres, que administram seus trabalhos, seus fazeres com a criação e a educação de seus filhos. É assim aqui na nossa comunidade, né? Quantas mulheres a gente tem aqui que não fazem esse malabarismo para conseguir alcançar isso, né? Bom, a minha vida com João Antônio Manuel, né? A melhor escolha que eu fiz na vida, né? A minha melhor versão de mim, né? É ser mãe desses 3 meninos. E a gente vai tentando administrar, né, Regina? Como é que esse mundo azul, né? Pois é. E no meu caso, literalmente azul. Eu tenho um Antônio, que é uma criança autista, então, assim, a gente acabou de encerrar o mês de abril, que a gente fala o mês azul, que é o mês da conscientização do autismo. Mas olha, não é tarefa simples, não é tarefa fácil, né? Ser mãe tem muitas responsabilidades envolvidas, tem muita dedicação de tempo. Por mais que eu tenha um companheiro, que é o Alan, assim, super compartilha comigo a educação dos meninos, o tempo, né, as tarefas de escola, o levar, o buscar, o passear, né, o cuidar na minha ausência. Eu tenho um companheiro que acho que a maioria das mulheres deveriam ter também, alguém que compreende o seu papel de pai, que não é, né, só produzir, tem porque que nada assistir. mais é do que o papel do pai também, Isso. né? Ele tá simplesmente Então, lava, dá banho, faz comida, então, nos ajuda bastante. Mas é um grande desafio, mas que eu faço com muito amor, sabe? Para mim, o tempo é o tempo de qualidade, né? Não interessa se eu estou horas e horas e horas com eles. Interessa que as horas que eu estou com eles é a qualidade que eu ofereço para eles. Então, eu busco sempre organizar minimamente os meus horários para que eu possa estar com eles nos momentos cruciais de formação, né? Então, sempre nos cafés da manhã, sempre nos finais de dia, né? Acompanhando as tarefas escolares, acompanhando o Antônio, por exemplo, nas terapias, porque é um processo importante de formação dele, mas nosso também, né? A gente tem um cotidiano turbulento, né? Então, normalmente, eu estou naquele primeiro horário da manhã, depois o Alan faz o final do dia, mas sempre o meu foco é, quando eu estiver e estou com eles, eu estou com eles, né? Atenção plena ali, né? Atenção plena, total. Cada um tem uma demanda, tem uma especificidade. Isso exige de mim também, né? Por mais que eu sou educadora, por mais que eu sou assistente social, a experiência da maternidade é algo que nos transforma, né? Transforma enquanto ser, transforma enquanto olhar social sobre as coisas. Então, hoje, para mim, é indissociável as minhas discussões sobre a luta contra as violências, por exemplo, contra as mulheres. O que eu faço hoje na educação dos meus 3 homens? Justamente. O que eu faço hoje para que eles não reproduzam esse padrão de comportamento naturalizado, né, dos homens contra nós mulheres? Justamente. Então, a gente tem tarefas, né? A gente tem exercício, a toalha você tem que devolver para o banheiro, o lixo você tem que colocar no lugar,
né? Esse negócio como era na nossa infância. Mãe, mãe. Não, lá em casa não tem muito isso, não. Então, Regina, é o conciliar. Você é criada sabe? ajudando em casa, né? Isso. Que aqui na minha casa, por exemplo, todo mundo tinha uma tarefa, não tem, porque senão não ia daria, né? Só eu de mulher, então a gente sempre dividia as tarefas. Então todos os meninos aqui foram criados limpando banheiro, arrumando cozinha, fazendo essas atividades que até então. E eu te pergunto, por mais que você tenha falado que você faz um trabalho que a maioria das mulheres fazem, concordo com você, mas tem aquela questão que o seu trabalho é um trabalho que você também já sofre um preconceito dia a dia, diariamente, então você tem uma carga assim mais pesada. Como é que você consegue sair da Assembleia, que você foi lá lutar pelos direitos das crianças, abriu azul, e por aí vai, da invisibilidade da mulher, da defesa da mulher, e aí você chega em casa com essa carga, é mais pesada, É mais pesado, né? e Mas a gente vê como é que são as agressões que ocorrem dentro da Assembleia. inclusive assim, mulher, né? A gente é um Se você quiser falar um pouco sobre também. um perfil assim, muito cobrado, Sim. né? Se não tem filho, cadê os filhos? Sim. Né? Se tem filhos, você, quando está exercendo uma atividade como a minha hoje, política, né? De grande exposição, de um consumo de tempo muito grande, em alguns momentos, pergunto, nossa, mas como é que você está fazendo isso e como é que estão seus filhos? Ou seja, não é, de repente, ali uma boa mãe que você está abrindo mão da convivência com as crianças para estar no exercício da política. Então, a gente tem sempre que administrar muito bem isso, né? Eu conto com uma rede de apoio grande, né? E acho que isso é muito importante a gente dizer, porque eu tenho meu marido, que, né, é um parceirão, faz a tarefa dele de compartilhar comigo, mas a gente tem a minha família, minha mãe, minha irmã, né, a mãe dele que me dá esse suporte, a própria escola. Então, eu também tenho essa rede de apoio que me dá esse suporte, né, que eu sei que é diferente da maioria das mulheres, que às vezes é ela, né, mãe solo, não tem ali aquele suporte, não tem uma família organizada que possa ajudar, né, às vezes tem poucas amigas, eu tenho as madrinhas, os meninos que acabam me ajudando de uma forma ou de outra. Mas, assim, para mim, o mais importante é a consciência do que eu estou fazendo agora, sabe, Regina? É importante. O que eu estou fazendo agora na política, eu entendo que é decisivo para o futuro deles também. Sim. Né? A gente sai agora de uma discussão recente na Assembleia, onde a gente estava discutindo a importância da preservação de um território, de uma área, que já é uma área protegida, mas a ampliação dessa área para a proteção de água, espaço de recarga para que as águas continuem chegando aqui nas torneiras das nossas casas, no Belo Horizonte, né? E água que é um elemento fundamental para a perspectiva de vida deles. Sim. Então eu penso assim, quando eu tô ali, por mais que às vezes venha aquele sentimento de culpa, que eu não tô com eles o tempo todo, e tal, eu também penso assim, olha, eu estou defendendo alguma coisa que é para eles terem também uma vida melhor. Com certeza. Né? Sem água, criando um mundo melhor. Você está criando um mundo. Quando a gente pensa, por exemplo, o tanto de dedicação que a gente tem feito, que eu tenho feito enquanto deputada, para defender a Serra do Curral. Nosso quintal. Nosso quintal. Né? Se a gente andar aqui menos de 2 quilômetros em linha reta, a gente chega no pé da serra. No pé da serra. Por que da defesa dessa luta? Eu tenho certeza que eu posso garantir para eles, mas para um conjunto de meninos e meninas, terem ao menos o direito de apreciar essa paisagem que a gente aprecia aqui. Com certeza. Né? De desfrutar disso que a gente desfruta aqui, porque se for destruído, acabou a paisagem, mas com ela foi também fauna, flora, que só tem nesse território, mananciais de água que estão todos expostos ali, né? Um lençol freático que ainda conserva uma água importante para as nossas vidas. Então, eu também tenho essa consciência de que, ao abrir mão, de uma certa forma, de estar ali naquelas horas com ele, eu estou trabalhando com algo que vai ser importante para a vida deles. E ele não é também uma vida individual deles, não é para eles terem melhor isso, melhor aquilo, não, é para eles terem condição de vida. E a população, elas têm assim, acha que o problema é só aqui, porque nós estamos aqui no pé da serra, que o problema é só aqui. Você pode explicar um pouco de quantas famílias serão impactadas, quantos bairros serão impactados caso essa mineração continue assim desenfreada? Por que proteger esse manancial? Uai, Tanto você fala.
essa questão, por exemplo, de Fechos, que é uma divisa ali com Nova Lima, Fechos hoje é responsável pela recarga de mais de 38 bairros aqui entre Belo Horizonte e Nova Lima, né? Água que sai na torneira dessa casa. Essa área de recarga, ela armazena a água e reproduz essa água, que inclusive vai alimentar alguns rios de abastecimento da nossa região metropolitana toda. Então, se essa área for destruída, por exemplo, pela mineração, nós não vamos ter essa carga, essa recarga, vai ser apenas a água da chuva, que é insuficiente para o abastecimento, né? Nós estamos em pleno momento de crise climática, discutindo ferrenhamente a questão da crise hídrica, e todo o território que for destruído, ele não é recuperável. Então, nós estamos dispensando essa água. Se a gente falar das condições climáticas e toda essa mudança que a gente está tendo, é só lembrar. Nós estamos no mês de maio, era para todo mundo estar de blusa de frio. Pois é. Choveu muito pouco, então não pode depender só da água da chuva. A gente tem que fazer o nosso trabalho, que é... E outra coisa, Regina, Belo Horizonte já foi uma cidade que tinha o melhor clima do Brasil. Sim. As pessoas vinham de outros estados fazendo tratamentos respiratórios aqui em Belo Horizonte. Nós perdemos isso, hoje já não é mais. Hoje a gente está indo para Curitiba, né? Uma cidade que aqueceu muito. Então, assim, se a gente não cuidar desses, entre aspas, detalhes, mas são aquelas coisas, né? Detalhes tão pequenos de nós dois, porque, assim, é a nossa relação com a natureza que diz como será a vida do futuro, né? Imagina que com mais 5 graus, por exemplo, né? Imagina que com uma temperatura elevada, sem você ter água para você acessar. Então, quando eu estou ali fazendo essas defesas e eu faço esse contraponto, nossa, eu deveria estar em casa com os meus... Eu estou pensando nisso, né? Vamos pensar aqui um outro recorte aqui que me faz essa menção direta na relação com os meninos. Política de primeira infância. Crianças de 0 a 6 anos. É fundamental. É a base. É fundamental investirmos, dedicarmos tempo, estrutura financeira, financiamento de políticas públicas para essa faixa etária. E aí eu estou numa situação muito assim interessante, porque eu estou com 2 meninos ainda na primeira infância. E eu sei o quanto é importante construir esse pilar. Isso, trabalhando bem a política pública de primeira infância, com educação de qualidade, com cultura, com saneamento básico, né, com uma saúde integral, a gente vai economizar um futuro, economizar para a política, porque aí você vai ter menos problemas de saúde, menos problemas em relação à segurança pública, menos problemas na educação. E tudo isso vai impactar na mulher. Exatamente. Se não tem saneamento básico, a criança adoece, quem fica em casa? A mãe. Se não tem segurança, se não tem creche de fato de horário integral, vai impactar na vida de quem? Da mulher. A mulher está sempre sendo impactada, em todos os sentidos. E aí, ampliando um pouquinho mais, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, na situação dos privados de liberdade. Quem mais frequenta as penitenciárias para visitar as pessoas que estão lá? As mulheres são as únicas que vão. Né? Porque quando elas estão em situação de privação de liberdade, elas recebem visita de ninguém. De ninguém. Né? Então, assim, há uma complexidade. E aí, focar esforços na política de primeira infância significa você melhorar o futuro. Então, eu penso que a minha dedicação no trabalho, com a frente parlamentar em defesa da primeira infância, é algo que eu estou fazendo a partir da minha experiência também com eles. E de que eu sei que a maioria dos meninos e das meninas estão em situação de extrema vulnerabilidade. Vão para a escola para comer. Vão para a escola para comer. Vão para a escola para viver da fugir das violências que estão em casa. Justamente. De um lugar onde deveria ser um espaço mais seguro para meninas, meninos e mulheres, é o espaço mais seguro que a gente tem. Para as mães ficam mais seguras com o filho, às vezes na escola do que na própria casa. Né? Então, assim, nós estamos falando de coisa muito séria. Você falando dentro das suas falas, você fala, né, lógico, da importância da representatividade. E a gente queria saber como é que é na Assembleia. Quando você entrou, como é que era essa representatividade? Como que foi na sua primeira gestão, no seu primeiro mandato? Como está sendo agora? E o que essa mudança vem impactando nas nossas vidas? Ó, Regina, uma coisa eu te afirmo. Representatividade importa muito. Quando eu fui eleita em 2018, a Assembleia Legislativa de Minas tinha 6 mulheres. Nós fizemos parte... Diante de quantos homens? São 71. Ao todo são 77 deputados, né? Então a gente tinha 6 mulheres.
Nem 10%. Nem 10%. A nossa eleição de 2018, ela, além de provocar um aumento do número de mulheres, naquela ocasião nós elegemos 10 mulheres representando o estado de Minas Gerais, foi a primeira vez na história que nós elegemos mulheres negras. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa legislatura, porque a gente não só mudou literalmente a cara, né, da Assembleia. Eu me lembro que durante o processo eleitoral de 2018 eu falava com as pessoas assim, que se tinha uma coisa que me deixava muito feliz era quando saísse o carômetro, que é aquela né, fotinha dos deputados e das deputadas eleitas, e tivesse a minha cara preta lá. Porque a gente já está mudando literalmente Justamente. a cara da política mineira. Né? E isso aconteceu em 2018. A gente elegeu as primeiras mulheres negras da história do estado de Minas Gerais. E isso teve um impacto gigante, porque nós crescemos a bancada feminina. Isso né? aquece o nosso coração, incentiva outras pessoas, outras mulheres negras. Claro, A porque... esperança no fim do túnel. Olha, Regina, tem um ditado que a gente usa muito para falar, às vezes, de coisas do coração, do romance. A gente fala assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Só que na política também é assim. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se nós não estamos lá representadas, nós não somos nem vistas, nem lembradas, quem dirá sentidas. Né? Então, o fato da gente estar lá, de conseguir ter rompido esse marco histórico, isso é um grande avanço para a gente. Isso diz muito sobre representatividade. Elegemos, então, a maior bancada feminina em 2018, a primeira vez que tivemos mulheres negras lá. E eu presido a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, estou no segundo biênio, presidindo essa comissão, que é uma comissão importantíssima na casa, estratégica, para a gente poder reunir as políticas públicas em torno, né, das mulheres. Eu digo para você o seguinte, eu fiz uma pesquisa, quando eu assumi a presidência da comissão, de um retrospecto dos 10 últimos anos de atuação da Assembleia. E nós percebemos, identificamos essa pesquisa, que o aumento da participação das mulheres também fez a elevação do aumento da preocupação com as políticas públicas para as mulheres. Nós aumentamos, saímos de 6 para 10 parlamentares e aumentamos a apresentação de projetos de leis em 152% dentro da Assembleia. E não foram projetos apresentados só por mulheres, nós tivemos também deputados, homens que apresentaram projetos dessa perspectiva. Mas veja bem o impacto. Quando a gente fala de mulher na política, olha como que isso é importante. Se você for agora aqui no posto de saúde do Veracruz, uma grande conquista nossa, inclusive, para a reforma e a alteração do espaço. Mas se a gente sair daqui agora e for ali no posto, você vai ver que o posto está com a maioria de mulheres. Sejam as mulheres que estão no atendimento, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, médicas, atendentes, sejam as mulheres que estão para os seus cuidados, e vamos lembrar que nós mulheres somos as que mais utilizamos a política de educação, de saúde. Quem sabe faz ao vivo, gente. Faz parte do Leste. Nós mulheres somos as que mais nos cuidamos, existem também vários estudos que mostram a mulher que se cuida mais da perspectiva da saúde, mas também você vai encontrar a maioria de mulheres acompanhando as suas crianças, seja para vacinação, seja para consulta, a maioria das mulheres acompanhando os idosos, seja idosos da sua família ou seja de amigos, sim. E vamos estar acompanhando os companheiros. Né? Então, assim, nós mulheres, a exemplo do que você pode encontrar no posto de saúde, somos a maioria em todas as políticas públicas, somos quem mais acompanhamos as crianças na política de educação, seja porque somos professores, seja porque somos as mães que acompanham os meninos. Estamos, assim, também na assistência social, seja porque somos a maioria profissionais, seja porque somos as mulheres que mais procuramos recorrer à assistência social. Então, se você fizer uma análise, você vai ver que nós mulheres estamos vivenciando na prática as políticas, ou a ausência delas. Sim. Então, nada mais importante do que ter quem vivencia as políticas ali decidindo por elas. Então, estarmos nesse espaço de decisão política é fundamental, é essencial para a gente poder construir uma sociedade que seja de fato justa, igualitária para todos e para todas, na perspectiva do olhar de quem vive aquela realidade. E o aumento da proposição das leis na Assembleia, ela cresce com o aumento da nossa representatividade, inclusive para tratar alguns assuntos tabus, como, por exemplo, em 2019, eu discuti na Assembleia a licença maternidade para deputadas, porque não tinha. Foi necessário
a chegada do meu Manuel para a gente discutir dentro da casa que cuida das leis algo que é fundamental e essencial para a gente, né? Sim. Com a mudança da Constituição do Estado garantindo às deputadas a licença maternidade a partir de uma provocação minha, a gente mudou não só a Assembleia de Minas, como outras assembleias no Brasil, como várias câmaras municipais em todo o Brasil, a começar com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que também não tinha. E eu fiquei conhecendo, Regina, histórias extremamente impactantes de mulheres que tiveram suas crianças e daí 2, 3 dias, menos de 5 dias depois do parto, tiveram que voltar para o exercício dos seus mandatos porque correram o risco de perder o mandato. Olha, isso é uma penalidade. Nada melhor do que a representatividade da mulher defendendo. Agora, eu posso afirmar para vocês que nessa história toda, vários colegas deputados foram pais durante os seus mandatos. Sim. Né? E para eles não foi perguntado nada, porque afinal de contas também eles não existem um barrigão lindo que a gente né, cara? Mas vamos lá. Então, assim, a gente vai discutir coisas básicas. É só com o aumento do número de mulheres na política, na Assembleia de Minas, mas também na Câmara Federal, no Senado, foi que nós viemos discutir, por exemplo, a questão da dignidade menstrual. Né? É que nós estamos discutindo agora, é uma pauta minha, que a gente está trabalhando na Assembleia, que é a questão do climatério e menopausa, que é algo que impacta muito a vida das mulheres a partir dos 35 anos, e que o Sistema Único de Saúde, o SUS, por exemplo, ainda não tem políticas específicas direcionadas para oferecer os hormônios tão necessários para a mulher equilibrar essa disparidade dos hormônios nessa fase da vida. Né? Você pensa que durante a pandemia, nós tivemos que fazer uma lei exigindo que fosse incluído os marcadores de raça e cor dentro né, dos registros de pandemia lá do Covid, porque senão como nós vamos fazer os estudos para mostrar os impactos sobre a população negra, por um exemplo. Sim. Então, a nossa presença, né, presença de mulheres, presença da população preta, negra, isso é decisivo para a gente melhorar a política para todo mundo, e a gente não está pensando só em nós, Regina. E pensar só em nós mulheres é pensar em muita coisa, gente. Nós somos 52% da população. Gente, nós somos maioria em população e por que minoria nos espaços de decisão? Olha aqui, eu estou falando com as pessoas chamando a atenção das pessoas. Somos 52% da população. E mães dos 48%. Justamente. Porque os filhos nasceram de uma mulher. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala de maior representatividade da mulher na política, nós estamos falando de algo muito importante. Mulher, não pensa só nela, gente. Nós temos em casa, olha o meu exemplo, né? Sou eu com 4 homens. Sim. Né? Então, eu não estou ali pensando em alguma coisa que é bom para mim, eu estou pensando em uma coisa que é bom para todos. Coletivo. Né? Para trazer essa sensibilidade do olhar, que não é a sensibilidade do docinho, fofurinho, não. É a sensibilidade daquilo que pode transformar a vida das pessoas. Né? Isso para mim é muito caro, sabe? E eu tenho essa felicidade da gente estar na política, da gente representar não só a nossa grande parcela de mulheres na sociedade, como a nossa população negra, como a nossa população periférica. Carla, então, por que prefeita de BH? Por que prefeita da nossa querida Belo Horizonte? Porque BH tem jeito, Regina, e tem jeito com a nossa participação, né? Com a participação da população, com a participação da representatividade. Nós estamos em uma capital, que é uma capital importantíssima no Brasil, né? Uma capital que desponta aí com o reconhecimento de melhor renda, né? Uma das capitais mais ricas que a gente tem, porém vivendo nesse momento um grande retrocesso. Belo Horizonte está parada no tempo, né? Quando não está parada no tempo, está andando para trás, está dando marcha ré. Né? E a gente tem essa possibilidade de mostrar que Belo Horizonte tem jeito, que é através da participação popular, do resgate do protagonismo que nós já tivemos em várias políticas públicas, na área de educação, na área da saúde, na área do desenvolvimento econômico. A gente tem condição de mostrar novos caminhos para a cidade, e acho que Belo Horizonte fez recentemente uma escolha, né? Ou escolheu nessa caminhada caminhos que eliminaram a efetiva participação popular, focou o olhar apenas para um território da cidade, que eu costumo dizer assim, dá contorno para o centro, né? E eu sei que tem jeito, fazendo uma gestão que extrapola esse limite da contorno, considerando a grande relevância
que os bairros periféricos e que as regiões de periferia têm, né? Com uma população grande, com uma população criativa, mas com uma população que ainda padece de políticas públicas que a Prefeitura de Belo Horizonte abandonou nesses últimos anos de gestão. Hoje nós temos assim diversos pré-candidatos. O que te diferencia dos demais? O que me diferencia é a capacidade desse olhar macro sobre a realidade da cidade, né? E não é a história que alguém me contou, é o que eu vivi, é o que eu tenho acumulado, né? Então, a gente ter essa experiência vivida, né? Da Contorno para fora, mas também uma vida de trabalho da Contorno para dentro, né? Comecei aos meus 13 anos trabalhando no coração de Belo Horizonte, no edifício Caxias, ali na Avenida Amazonas. Então, essa convivência com a diversidade de olhares, né, do mundo empresarial, do mundo da educação, da experiência prática da vida em comunidade, também do serviço social, da academia, né? Eu acho que da gestão de empresa, da gestão de pessoas, da oportunidade que eu tive de estar na administração pública, de saber, Regina, que muitos dos problemas que nós temos hoje na administração podem ser resolvidos a partir de um olhar para aquelas pessoas que estão no chão de fábrica, né? Nós temos na Prefeitura hoje de Belo Horizonte grandes servidores que são profissionais especializados, que são técnicos, que têm uma acumulada na nossa cidade que muitas vezes não são sequer ouvidos para resolver os problemas por conta da politicagem que existe dentro da administração. Então, eu penso que essa percepção e essa capacidade de cruzar os horários, não apenas porque eu leio nas matérias de jornais ou nos livros, mas na vida prática, me coloca numa condição melhor do que os meus, digamos assim, concorrentes, né? Isso. Belo Horizonte nunca teve uma mulher enquanto prefeita, muito menos uma mulher negra. Alguém negro, né? Acho que nunca teve nem um prefeito negro. Então, enquanto mãe da periferia, o que você acha que essa representatividade fará essa diferença nessa gestão da cidade de Belo Horizonte? Eu acredito que representatividade é muito importante, né? E termos hoje na Prefeitura de Belo Horizonte alguém que traz, inclusive, assim, essa marca histórica da presença dos negros, da mulher, da periferia, né? Que tem um acumulado também, né? Com competência, com serviço prestado, com capacidade de diálogo, eu acho que isso é um diferencial gigante para Belo Horizonte, né? Não dá mais para a gente querer mudar e não mudar, né? Não dá mais para ser mais do mesmo, mais do mesmo já está mostrando para a gente que os resultados não vão impactar em lugares que são necessários. Eu acho que não dá mais para a gente pensar em esticar essa corda da polarização, da radicalização, né, que tem hoje sendo, inclusive, trazida para esse contexto da disputa de Belo Horizonte. Eu entendo que a Belo Horizontina quer soluções para os problemas práticos de impacto direto na vida das pessoas. Então, eu me vejo nessa condição, né, de, além da representatividade que a gente traz, essa carga da competência, da vivência e da capacidade de transformação. Justamente, da capacidade, porque vivência a gente, né, da periferia, então a gente vai trazer, você vai conseguir cuidar da periferia e para dentro da periferia, para dentro da Contorno. Então, em todos os espaços você consegue hoje transitar? Sim, eu acredito que o nosso trânsito é um ponto alto, né, a capacidade de interlocução com vários atores sociais, né, um entendimento também de que as políticas públicas são feitas num conjunto, né, então a gente precisa ter uma cidade que recupere o seu protagonismo, por exemplo, na geração de emprego e renda para a juventude, porque ela impacta na construção de outras políticas públicas. A gente precisa retomar esse protagonismo de Belo Horizonte na educação, para que os nossos meninos e meninas tenham também outras perspectivas. Eu quero muito atuar, Regina, no fortalecimento do protagonismo das mulheres, no sentido de garantir a elas oportunidades de trabalho, de renda, né, de conciliar a vida como hoje eu faço, né? Eu acho que a maioria das mulheres também podem fazer, né? Falta hoje um pensamento na administração pública que favoreça isso para as mulheres. Por exemplo, vou fazer um recorte aqui, quando a gente pensa na educação infantil e na creche, né?
Belo Horizonte hoje oferece, sim, atende um grande número de crianças na creche. Mas como é que é esse atendimento? É um atendimento em horário reduzido, né, um turno, ou ele não é em todos os lugares que tem um atendimento que eles chamam de integral. Mas é um integral que não está compatível com a vida da sociedade. O menino chega na educação, na creche, 7 horas da manhã e existe, mas não atinge para quem realmente precisa. Exato. Eu quero saber quais são os empregos hoje disponíveis que a mulher pode chegar no trabalho 8h30, se ela deixar 7 horas, ela vai gastar pelo menos 1h30 de deslocamento, né? Tem que pensar no trânsito. Que não tá boa essa mobilidade. Então ela vai chegar lá 8h30 e vai ter que sair 3 horas da tarde para pegar o menino 4h30. Então, assim, quem está trabalhando nesse horário? Onde estão essas oportunidades de emprego? Que a gente não vê. Existe o horário padrão é de 9 às 18 ou de 9 às 17. Então, o horário da creche tem que ser integral, sendo compatível com esse horário de trabalho da mãe. E se a gente resolver essa política, que é o que eu vou fazer na minha gestão, vou dedicar tempo, esforços, reunir ali todo um trabalho para a gente conseguir oferecer educação creche e educação infantil em tempo integral, mas nesse integral que atende as famílias, olha o que nós vamos resolver. Primeiro, educação de qualidade para os meninos e meninas. O maior tempo delas na escola vai permitir trazer outras políticas públicas, cultura, arte, integração, para essa criança estar, inclusive, em segurança nesses espaços, né? Ela estando em segurança, ela vai estar sendo protegida, inclusive das diversas violências que adentram os lares no momento em que essa criança está, né, com alguém em casa que não está fazendo o trabalho que tem que ser feito, o cuidado que está sendo feito. A gente oferece educação, cultura, arte e proteção. Para a mulher, a gente gera dignidade, a gente dá a ela o direito dela trabalhar, que é o direito dela, que muitas vezes ela abandona porque não tem essa estrutura, né? Então ela vai recuperar a sua dignidade, poder ir para o mercado de trabalho e trabalhar com tranquilidade enquanto seu filho está em segurança com o poder público. E a gente vai diminuir a violência doméstica e familiar, porque está provado, os estudos mostram que a maioria das mulheres estão em situação de violência doméstica e familiar porque elas dependem financeiramente dos seus agressores. Sim, é a violência psicológica. Então, se a gente não fizer esse circuito para promover essa mulher nesse sentido, dar a ela autonomia financeira, ela vai continuar subordinada à violência em casa. Então, eu penso que é uma política para poder você atingir uma série de problemas sociais que precisam da intervenção do poder público. E problemas são muitos, né? BH tem jeito? BH tem jeito. De todas essas propostas, qual vai ser assim, sua prioridade? Você está lá na cadeira, qual vai ser sua prioridade? Saúde. Nós temos que zerar as filas de cirurgias eletivas e de consultas especializadas. Eu tenho feito um trabalho, Regina, que é a escuta regionalizada e a escuta temática da cidade. A gente tem o BH Tem Jeito, que está visitando as regionais, nós já avançamos muito, né? Escutando as dores da cidade, os problemas que a população identifica. O BH Tem Jeito tem sido um trabalho assim, maravilhoso, porque não é alguém que está contando pra gente, né? É a realidade sendo exposta. A realidade aqui, nua e crua. Pertinho da gente aqui, uma pessoa que está esperando meses para uma consulta. Nua e crua. E aí, a gente se depara com isso. As pessoas estão há 1, 2, 3, 4 anos esperando uma consulta especializada ou uma cirurgia eletiva. 8 meses, né? no exame. 8 meses no exame, assim, quer dizer, isso é um absurdo, porque essa pessoa não vai conseguir cuidar da saúde dela, né? Então, e o que tem um custo maior no meu entendimento, porque maior. Se você demora a fazer o exame, se você está com algum tipo de... vai se agravando e você vai precisar de uma... Exatamente. E aí, para mim, zerar essas filas é assim, é o primeiro ponto. Sabe? É muito absurdo. Eu escutei numa das nossas reuniões lá no Oeste, uma senhora falar, olha, primeiro não podia me atender porque era pandemia do Covid. Depois não pode me atender porque a fila estava grande. Agora não pode me atender porque é epidemia de dengue. Pô, eu vou ter que morrer para eu resolver o problema da prefeitura, porque aí acabou o problema. Justamente. Né? Mas, enfim, não pode não. As pessoas têm que conseguir isso e a prefeitura tem que fazer isso. Otimizar essas filas, colocar a empresa de tecnologia para funcionar a serviço das pessoas, sabe? Para poder dinamizar isso, a gente tem que fazer o que tiver que ser feito para zerar essa fila. Acho que esse é o primeiro ponto. No paralelo, nós vamos trabalhar com educação. Educação em tempo integral de creche e educação infantil
para a gente poder também trabalhar esses outros aspectos da população. Segundo, nós vamos trabalhar a questão de mobilidade, né? A questão de transporte e trânsito, que para mim, Regina, também é uma questão metropolitana, sabe? Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, perpassada por todo o fluxo da nossa região metropolitana, né? Separar ali um pouquinho o centro da cidade, você vai ver gente de Vespasiano, gente de Contagem, gente de Betim, gente de Nova Lima, gente de Sabará, né? Então a gente precisa pensar essa nossa questão de trânsito de uma forma compartilhada, de uma forma metropolitana, que é o que a nossa cidade é, uma cidade com eixos metropolitanos muito fortes. O trânsito não fica fora disso, né? Você vem da Cristiano Machado ali, você está impactado pelo vetor norte. Você vem aqui, né, pela 381 aqui Betim, você está impactado por ali. Então, a gente precisa pensar isso de forma metropolitana. Uma das minhas primeiras ações, pensando no transporte e trânsito, é uma grande articulação com a nossa região metropolitana, envolvendo inclusive o governo do estado, se necessário for o governo federal, para a gente poder botar em cima da mesa e pensar as nossas estratégias. Vai impactar em novos fluxos de deslocamento, em novas estruturas de via, né? Vamos ter que botar o dedo nessa chaga que é a discussão do Rodoanel, né? Vamos ter que conversar sobre isso, impactos, viabilidades, mas realidade de resolução dos problemas, porque hoje o que está posto a gente entende que também não resolve o problema. Enfim, acho que esses são os grandes eixos que a gente tem para poder atuar na hora que eu tiver, né? Não estarei na cadeira, tá, Regina? Que você sabe que você acompanha meu mandato. Não. Acho que a coisa que você menos vê ali é a minha cadeira. Sua cadeira, né? você na Pra cadeira. Você ver é o pé no chão para a gente poder resolver essas questões com muito diálogo, muita articulação. Sim, você fala de mobilidade, você participou ativamente na prefeitura, na secretaria, nessa questão do orçamento participativo, e muitas das demandas mesmo da população, às vezes nem é tão obras tão grandiosas, às vezes, melhoria de um asfalto, melhoria de uma via, que impacta nessa questão da mobilidade. Porque às vezes hoje as pessoas têm dificuldade, a gente fala que não tem muito ônibus, os ônibus estão quebrados, e tudo isso vai impactando ali, dificultando essa mobilidade das pessoas, essas vias. Assim, o que você está pensando assim, em termos de infraestrutura, algo nesse sentido, da população mesmo periférica? Porque a gente, da periferia, que sofre, né, com rua sem asfalto, com rua esburacada, com rua sem saída, porque tem ali, passa um córrego que não foi canalizado, enfim. Eu acho que primeiro é fazer um grande mapeamento, né? A prefeitura, pelo que eu vivenciei lá na administração, a prefeitura tem um mapa dessas áreas de necessidade, prioridade. Acho que é investir um olhar sobre isso e traçar o planejamento para a execução dessas obras, né? E ouvir a população, sabe, Regina? Porque, eventualmente, também a gente vê a prefeitura fazendo algumas intervenções que não são as intervenções necessárias para a população. Então, eu acho que voltar a ouvir a população para entender o que é a necessidade. Às vezes, uma mudança de trânsito, ela pode resolver muito mais do que uma grande obra, né? E as administrações, às vezes, elas são focadas em grandes obras, porque você vai lá, você tira uma foto, você posta o que você está fazendo, mas nem sempre é a grande obra que tem que fazer. Para mim, a grande obra é cuidar das pessoas. Para mim, a grande obra é você ouvir a necessidade das pessoas. Que, de fato, vai impactar na vida deles, no dia a dia, né? No dia a dia. Não quer dizer que, né, os viadutos são necessários, são obras importantíssimas, como saneamento básico, nós temos que fazer, né? O que justifica, Cristina, até hoje, a gente ter a Vila São Rafael, ali atrás da Avenida dos Andradas, ali, uma das principais vias da cidade. O que justifica até hoje a gente ter aquela comunidade naquela situação, onde falta saneamento básico, onde a habitação não chegou, e é um lugar que está sendo blindado por grandes empreendimentos, e aquela população está ficando cada vez mais esquecida naquele contexto ali. Né? Então, para mim... Eles estão ficando exprimidos, né? E invisíveis, né? Estão sendo invisibilizados com as grandes construções que estão sendo feitas ali. São grandes empreendimentos que estão ali e a realidade de vida daquela população não muda, muito antes pelo contrário. Traz até um impacto positivo para a população, mas em contrapartida está os tornando invisíveis para melhorias. Né? Então, você trata na superficialidade, mas não trata a questão. Aquela comunidade ali, Cristina, ainda é muito impactada quando tem uma forte chuva. Cristina, Regina. De que a gente tchau, essa boca. Peraí. Deixa eu só finalizar ali, que aí ela vai finalizar uma palavra. Bora lá. Aquela comunidade ali, Regina, vocês cortam Cristina aí, viu? Desculpa. Aquela comunidade ali impactada, quando vem a chuva
né, grande shopping lá na cabeceira, vem descendo ali a região oeste, né, vem trazendo água para o Rio Arrudas. Quando a água chega ali, aquela água ela volta para dentro daquela comunidade. Aquela comunidade ainda está sendo impactada por um retorno da água que passa no Rio Arrudas. O que justifica eles não ter cuidado daquilo até hoje? Justamente. Ana, o que podemos esperar da sua gestão quando eleita? Uma Belo Horizonte melhor para todo mundo, com muito diálogo, com muita competência, mas com muita vontade de fazer acontecer. Ana, só mais uma coisinha, nós estamos no mês das mães. Deixa aí um recadinho para as mães que estão nos assistindo, estão aí compartilhando, comungando dessa rica conversa que a gente teve aqui. Bom, mês de maio, né, a gente reflete sobre a importância do papel das mães na sociedade. Então, eu quero aqui desejar, primeiramente, um feliz Dia das Mães para todas as mães, mas também fazer aqui uma convocatória para que nós, mulheres, possamos fortalecer os nossos vínculos com os nossos filhos, é claro, mas principalmente umas com as outras, né? Ser mãe é ser parceira, é ser doação, é ser comprometimento, e isso a gente faz com o nosso dia a dia, com os nossos filhos, mas também na nossa ação política. Todas nós, mães, somos também agentes políticos e somos agentes de transformação social. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço carinhoso, amoroso, à minha mãe, Marta Célia, a todas as mães, a sua, Regina, a todas. Mas, sobretudo, gente, dizer para as mães que a gente precisa agora pensar na sociedade que nós queremos para as nossas filhas, para os nossos filhos. E isso decisivamente passa pela nossa decisão política. Gente, nosso papo aqui no Podcast foi muito bacana, extremamente interessante, mas eu queria convidar cada um de vocês para nos seguir nas redes sociais, @AnaPaulaSiqueiraOficial, e lá vocês vão saber um pouquinho mais da minha atuação parlamentar, meus projetos de leis, as bandeiras que a gente defende, a nossa atuação política, os investimentos. É muito importante que você se conecte com a gente para conhecer o nosso trabalho e para dar a sua contribuição, tá bom? Segue lá. Complementando aqui a fala da Ana Paula, agradeço, Ana Paula, de coração, sua participação. Foi perfeita, foi ótimo. Um bate-papo descontraído, que nem sei quanto tempo durou, mas foi muito, e a gente nem percebeu esse tempo passar. Aproveita para seguir a gente também nas redes sociais, Regina Vieira Oficial e Podcast BH. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Até o próximo episódio.